Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Uma Energia. Eu estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2019, né? Primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão de linguagens, né? A questão 34. A questão 34, ela é bem interessante, ela tem um texto, né, que descreve aí sobre o calendário, olha só que interessante, né, aventuras na história do site UOL, né, .com.br. Beleza, o texto descreve o seguinte: antes de Roma ser fundada, as colinas de Alba eram ocupadas por tribos latinas, que dividiam o ano de acordo com seus deuses. Os romanos adaptaram essa estrutura. No princípio dessa civilização, o ano tinha 10 meses e começava por Martinus, atual março. Os outros dois teriam sido acrescentados por Numa Pompílio, o segundo rei de Roma. Até Júlio César reformar o calendário local, os meses eram lunares, mas as festas em homenagem aos deuses permaneciam designadas pelas estações. O descompasso de 10 dias por ano fazia com que, em todos os triênios, 13º mês, o intercalares, tivesse que ser enxertado. Com a ajuda de matemáticos do Egito emprestados por Cleópatra, Júlio César acabou com a bagunça ao estabelecer o seguinte calendário solar: Januariums, Februariums, Martiums, Aprilis, Maiums, Juniums, Quinctilis, Sextilis, September, October, November e December, quase igual ao nosso, com as diferenças de que Quinctilis e Sextilis deram origem aos meses de julho e agosto. Beleza, aí a questão descreve o seguinte, olha só. Considerando as informações no texto e aspectos históricos da formação da língua, a atual escrita dos meses do ano em português, o que, né? Reflete a origem latina de nossa língua? Decorre de uma língua falada no Egito Antigo? C. Tem como base um calendário criado por Cleópatra? D. Segue a reformulação da norma da língua proposta por Júlio César? Ou resulta da padronização do calendário antes da fundação de Roma? Pause o vídeo aí, tentem fazer, vamos ver se vocês vão acertar. Pause o vídeo aí, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer aí. Se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram. Olha só, reflete a origem latina de nossa língua. Por quê, né? O texto, ele apresenta pra gente aí, né, essas mudanças linguísticas, que o quê? Elas foram originadas de quê, né? Da transformação aí do latim para o português. Se você for analisar, o texto descreve isso pra gente, né? Olha só, antes de Roma ser fundada, as colinas de Alba eram ocupadas por tribos latinas. Então, ele tem sim essa transformação aí, né? Então, reflete a origem latina da nossa língua, né? Se a gente for analisar o texto, o que acontece? Através disso, vai se retratar essa nomenclatura dos meses aí, do ano que foi alterada. E tanto que a gente, né, nós temos essa herança em relação ao calendário, porque algumas palavras aqui, no caso em latim, fazem sentido com alguns meses, né, igual januários, januários, februários. Então, lembra um pouquinho aí do calendário, né, do calendário em português, né? Então, tem essa herança. Por isso que ele reflete a origem latina da nossa língua, né? Tem a semelhança, carrega essa herança aí da formulação deste calendário. Então, por isso é a letra A. Olha só, por que não são as outras? B. Decorre de uma língua falada no Egito Antigo. Se a gente for analisar o texto, né, sobre o calendário, olha só. Com a ajuda de matemáticos do Egito emprestados por Cleópatra, eles auxiliaram aí sim
na reformulação aí, né, na produção, criação do calendário aí, no caso, né, mas do calendário solar. Mas não é isso que a questão está pedindo. A questão está pedindo entre os aspectos históricos da formação da língua. Então, não é somente decorrer de uma língua falada no Egito Antigo. O texto descreve para a gente a questão do latim, né? Então, não é somente decorrer de uma língua falada no Egito Antigo, mas qual língua seria essa? Qual seria o idioma? Entenderam? Por isso que não é simplesmente decorrer de uma língua falada no Antigo Egito, né? No caso, qual língua seria essa? Justamente a origem latina da nossa língua. Então, o latim, né? Que é o que o texto vai descrever aí pra gente, beleza? Olha só, C tem como base um calendário criado por Cleópatra. Cleópatra, né? Aqui no caso, não é somente ter como base esse calendário, na verdade, ela auxiliou, sim, né? Através de matemáticos aí, através aqui no caso com a ajuda de matemáticos do Egito emprestados pela Cleópatra. No caso aqui, não é somente essa característica da língua aqui no caso, né? Os aspectos históricos da formação da língua tem origem aí como base no calendário criado por ela. Na verdade, ela auxiliou, né, os matemáticos. Então, foi criado através do auxílio dela, né? Através de matemáticos para elaborar esse calendário solar. Mas não é esse o objetivo da questão, né? Não no caso aqui, quem criou, como foi criado, e sim, qual é o fundamento, né? Digamos assim, qual a ligação que isso tem a ver com a língua, né? No caso aqui, a formação da língua que a questão está pedindo. Então, qual a origem, né? Digamos assim, né? Qual a origem? O que reflete aí no caso, né? Qual idioma, no caso aqui, qual a língua seria, né? Que derivou esse calendário solar aí, que até hoje, né, nós utilizamos. Então, seria assim, o latim. Então, a questão não está pedindo, no caso aqui, quem criou, de que maneira, né? Como foi criado o calendário. E sim, qual o impacto, é a palavra certa, né, no caso. Qual o impacto esse calendário aí tem no dia a dia, na nossa língua, no nosso idioma. Qual a língua é originada dela, entendeu? Dele, né, no caso. Qual a língua originada dele, né, da criação aí deste calendário. Qual o idioma seria, né, no caso aqui, o latim, né, dessa língua. Então, é esse o objetivo que a questão quer trazer pra gente. Então, não é ter como base o calendário criado. Ele não quer saber de onde ele foi criado, e sim o impacto que ele tem em relação à língua portuguesa. Aqui, no caso, especificamente, né, a atual escrita dos meses, que a questão pede, a atual escrita dos meses do ano em português. Então, de origem, no caso aqui, do latim em relação ao português. Então, é esse o objetivo da questão. Por isso que não é a C também, olha só. A D também, né? Segue a reformulação da norma da língua proposta por Júlio César, aqui no caso. No caso também é outra questão, né? Não é seguir a reformulação, não é esse o objetivo da questão. A questão quer trazer aqui quais aspectos históricos da formação. Ela não quer saber a reformulação. Que houve reformulação, sim, né? As palavras eram escritas em latim, né? No caso aqui especificamente, em português elas foram reformuladas. Mas não é esse o objetivo da questão. Ela quer saber que aspectos históricos desta formação da língua. Perceberam a diferença? Então, quais que foram aí os aspectos históricos? A origem latina, ou seja, ela veio do latim. Então, não é só o fato dela ter sido reformulada aí, né? No caso aí, a norma da língua proposta por Júlio César. Ele quer saber os aspectos históricos, de onde veio, e não o que aconteceu, né? De onde ela veio, qual a origem dela. Por isso é da origem latina. Né? Esse é o objetivo da questão, beleza? Por isso que também não é a D. Desculpa, gente. Aqui no caso resulta da padronização do calendário antes da fundação de Roma.
No caso aqui, ele não quer saber o resultado, a padronização, o padrão deste calendário aqui especificamente, né? Que no caso foi fundado antes da fundação de Roma, mais uma vez. Ele quer saber qual a ligação tem histórica nessa formação da língua. Então, olha o objetivo da questão. Olha o que a questão está pedindo, né? O objetivo dela é saber exatamente os aspectos históricos dessa formação. Aqui no caso, a atual escrita dos meses do ano em português. Então, quais são os aspectos históricos aí que o texto vem descrever para a gente? Qual é essa origem? Exatamente, reflete na origem latina de nossa língua, ou seja, reflete na origem latina, né? Que é o que o texto descreve para a gente. Por isso que também não é letra E, não é só o resultado da padronização do calendário, mas sim a origem dela, de onde que veio esse calendário, de qual língua se originou. Perceberam a diferença? Olha só, né? O texto vai trazer isso pra gente, o texto descreve pra gente, né? Até Júlio César reformar o calendário local, alguns meses lunares, né? Aqui em questão, olha só, que ele retrata o latim, ó, as estações, cadê? Deixa eu colocar aqui para vocês. O próprio texto vem trazer isso pra gente, né? Em relação ao latim, ó. Aqui no comecinho, ó, antes de Roma ser fundada, as colinas de Alba eram ocupadas por tribos latinas que dividiam o ano de acordo com seus deuses. Então, a origem é do latim, da língua latina. Então, é isso que a questão está pedindo, né? Quais são os aspectos históricos da formação da língua atual escrita, né? Dos meses do ano em português. Então, é o que? Reflete aí esses aspectos históricos de quê em relação à língua? Reflete a origem latina de nossa língua. Então, a origem dela vem do latim. Então, é isso que a questão quer trazer pra gente. De onde ela veio? Qual língua aí seria a origem, né? Dos calendários, dos meses do ano, né? Do calendário solar, que se transformou agora, né? No atual calendário aí que temos aí dos meses. Beleza? Então, é esse o objetivo da questão, a origem dela, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês. Cuidado com as pegadinhas, né? Porque senão vocês poderiam confundir também e marcar outras alternativas aí. Então, tem que prestar muita atenção no texto, o objetivo que a questão está pedindo para vocês não confundirem, beleza? Bom, espero ter ajudado vocês. Espero que vocês também tenham conseguido fazer aí. Vejo vocês nas próximas questões de linguagem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. E vejo vocês aí nas próximas questões de linguagens, beleza? Então tá, até a próxima!